Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui pra passar a receita daquele bolo base que eu uso pra todo e qualquer recheio, né? E geralmente quando eu faço com, por exemplo, o último que eu fiz e mostrei aqui pra vocês, que foi o de banana caramelada e também o de abacaxi caramelado, é a mesma base. É um bolo, uma receita que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz quando eu comecei na gastronomia, né? Que eu vendia doces. E aí eu adotei essa receita para todos os tipos de recheios. Então eu vou ler aqui para vocês. Como eu não conheço muitos recursos aqui desses aplicativos, então se eu conseguir deixar escritinha a receita, eu vou fazer isso. Se não, eu vou falar, né, o que eu tenho anotadinho aqui. Então é assim, é um bolo daquela assadeira padrão, né, que ele é bem grande, ele atende, assim, eu acho que ele serve mais ou menos umas 15 pessoas, deve dar uns 15 a 20 pedaços, mais ou menos. Então é assim, ó, inicialmente 5 ovos, aí 3/4 de xícara, então aí vocês podem pegar uma xícara normal de 240 ml, né? Usar 3/4 dela de óleo, bem pouquinhos, assim, tipo um dedinho e meio de óleo. Aí eu pego essa mesma quantidade, 3/4 de leite. Aqui em casa eu uso leitinho em pó, porque eu não consumo leite. Então, para não azedar, não estragar rápido, eu compro em pó. Então, eu coloco 2 colheres cheias de leite ninho e aí acrescento água filtrada, mexo, mexo, mexo. Aí depois eu coloco na batedeira, né? 2 xícaras e meia de farinha de trigo, porém aqui tem um pulo do gato que eu aprendi também nesse curso. Aí, como ele pede 2 xícaras e meia, eu coloco 1 xícara e meia de farinha de trigo e a outra xícara eu coloco, para completar essa quantidade, eu coloco maisena. Eu sempre faço isso, tanto para torta salgada como para bolo, né? Essa massa padrão. Aí, então a gente coloca umas gotinhas de baunilha, uma colherzinha rasa de café de sal, porque o sal ele faz com que todos os ingredientes atenuem, né? Ele enfatize o sabor do bolo. Então, como ele já vai açúcar, tudo, ele não vai mudar o sabor, ele só vai potencializar os sabores. Beleza, aí a gente coloca, dessa xícara de 240 ml, a gente coloca 1,5 xícara de açúcar cristal. Cristal não, refinado. Beleza, aí, então, e por último, 1 colher de sopa de fermento. Então, o que que eu faço? A primeira etapa, eu pego os ovos, bato bastante com açúcar, aí reservo, e aí eu volto, né, depois que ele ficou branquinho, uma massinha bem branquinha, aí eu começo a acrescentar, aí eu coloco o óleo, coloco o leite, e aí aos poucos vou colocando a farinha e a maisena. No finalzinho, já quando eu tô para finalizar a receita, aí eu coloco a baunilha, a colherinha de sal e por último de tudo, então é o fermento. Só que para isso, quando a gente começa a fazer tudo, a gente já tem que pré-aquecer o forno a 180 graus, 180, 200 graus. Aí eu já deixo a forma untada e enfarinhada. E aí na hora que eu termino, né, o preparo da massa na batedeira, aí eu vou e coloco na assadeira. E hoje eu fiz um recheio, na verdade não é bem um recheio, mas eu coloquei na assadeira junto com a massa crua, eu peguei uma meia barrinha de goiabada, coloquei numa panelinha com um pouquinho de água filtrada e deixei ela dissolver, virar uma calda. Na hora que eu fui inserir a massa, aí eu coloquei um pouco de massa, bem pouquinho de massa, aí coloquei com uma colher uma quantidade mínima desse recheio. Aí depois fiz uma outra camada da massa, a mesma coisa com o recheio de goiabada, né? E por último eu salpiquei um pouquinho assim, só pra ela infiltrar na massa e ficar tipo um bolo formigueiro, sabe? E aí ele vai pro cozimento junto com a massa no forno. O bolo tá no forno, eu tô terminando de preparar
E aí, assim que ele ficar pronto, eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Também preparei, aqui onde eu moro, eu acho que antigamente era um sítio, né? Que é uma área verde muito grande e tem vários pés de, quer dizer, tem pés de várias frutas. E uma delas é a acerola. Aí eu colhi a acerola esses dias, lavei, né? Higienizei com vinagre e tudo e congelei. Lavei e congelei. Aí hoje eu descongelei e fiz o suco de acerola, coloquei bem pouquinho açúcar, que eu vou levar lá na casa de repouso onde minha mãe mora. Que eu não sei se todos sabem, mas a minha mãe tem Alzheimer há 10 anos e já numa fase avançada, e por essa razão que ela mora numa casa de repouso. Eu já não conseguia mais cuidar, então a gente tomou essa decisão. Mas eu tô sempre com ela, eu visito ela frequentemente. E de domingo, né, quando eu tenho mais tempo assim, eu gosto de fazer um bolinho, uma torta, gosto de levar suco de fruta, né? Então, como a gente sabe que açúcar não é saudável para nenhum de nós, então eu pus bem pouquinho açúcar, só para não ficar aquele gosto pesado, né? Azedo de acerola. Se bem que essa tava bem docinha. Então é isso, pessoal. Agora eu vou esperar o bolo ficar pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Vou colocar na tigelinha plástica pra poder levar lá na clínica. E aí eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Então, muito obrigada. Como eu tava devendo, né? Eu quis passar essa receita pra vocês, tá bom? Espero que todos tenham um ótimo domingo. E até daqui a pouco, tá bom? Até já. Tchau, tchau. Prontinho, pessoal, o bolo ficou pronto e agora já tirei do forno. Olha só como ele ficou. Então, ele fica macio assim, porque assim, eu coloco né, a 180 graus até 200, e aí por conta também da maisena, ó. E aqui dá pra vocês verem um pouquinho do recheio que eu coloquei de goiabada, né? Então é isso, aí eu vou desenformar, só tô esperando ele esfriar um pouquinho, aí eu vou desenformar, vou colocar nesse pote, e aqui estão os sucos de acerola, colhidos aqui no prédio. Uma delícia, né? Então é isso, aí agora eu vou só esperar ele esfriar um pouquinho, e daqui a pouco eu já vou lá visitar minha mãe, e vou levar um bolinho quentinho para ela comer, e os demais idosinhos da clínica. Eles gostam bastante quando a gente leva alguma coisa, né? Não custa nada, é uma alegria, um carinho. E é isso. Eu vou tentar colocar aqui a receita. Se eu não conseguir, aí infelizmente, se vocês puderem anotar, eu agradeço. É uma receita que, como eu falei, eu adotei. Todo tipo de recheio que eu faço, eu utilizo essa massa base, né? E dá super certo, geralmente fica em média assim 1 hora. Eu coloquei exatamente há 1 hora atrás e aí fui fazendo as coisas, lavando louça e tal, enquanto o bolo assava. E rapidinho, nossa, rapidinho a gente faz e fica bem gostoso. Espero que vocês façam, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Diante de tantas receitas que eu fiz, né, quando eu comecei a fazer doce para vender, eu fiz muitas receitas, eu pegava muitas dicas aqui no YouTube, no TikTok, na internet de uma forma geral, mas essa foi a minha, assim, que eu peguei para mim, sabe? Eu indico para todo mundo, é uma receita que não tem como dar errado, se vocês fizerem exatamente como eu falei. No curso a gente aprende que tem as etapas certas, né, de preparar, de colocar na batedeira, mas eu faço como eu falei, né? Exatamente. Acho que o segredo mesmo é assim, bater bastante os ovos com açúcar até ficar numa consistência mais fluida e mais clarinha, né? E aí a gente começa a adicionar os outros ingredientes e dá super certo, tá bom? Espero que vocês gostem. Desejo um ótimo domingo para todos. Que Deus abençoe a vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.